acho que a gente tá vendo na tela do seu celular. O que você tá vendo na tela do seu celular é o que a gente tá vendo aqui. É isso que eu estava falando para vocês, que essa apresentação que tá aí, ela não está atualizada. Aí tem uns slides aqui que não tá aí, entendeu? Mas aí o professor pode ir complementando, falando. Isso. Então tá, vamos lá. Nós vamos falar sobre pancreatite aguda e pancreatite crônica. Vamos começar falando um pouco da pancreática, localização do pâncreas dentro da cavidade, né? E a localização do pâncreas abdominal e também as relações anatômicas do pâncreas com outros, né? Em especial as, né, extrahepáticas. Lembrar que o órgão dele é um órgão do retroperitônio, né? Então ele é um órgão retroperitoneal. Ele está por trás do estômago, né? Se a gente, né? A gente vai levantar o estômago e quem vai estar embaixo é o pâncreas. Então essa aí é a anatomia e a relação anatômica do pâncreas que vai influenciar. Professor, eu acho que as imagens dos slides sumiram. Voltou? Não. Parou de compartilhar, não sei qual o motivo. Mas aí o professor pode fazer a mesma coisa, que é isso que eu acho que volta. Indo lá de novo, clica para compartilhar. Ok? Aí voltou. Agora lá no WhatsApp de novo e abre a apresentação. Pronto. A tela e deve ter caído. Então, a primeira parte é entender as relações anatômicas um pouco a patologia e a sintomatologia, né? O sintoma pancreatite. Né? Então, vou botar aqui no modo. Vamos falar sobre a fisiologia pancreática, e esse slide você já tem aqui, né? Indivíduo endócrino e o pâncreas sensório. Na pancreatite, a principal influência é do pâncreas endócrino, né? É o pâncreas que vai produzir as enzimas, né? As normais são direcionadas para o intestino, para o duodeno, e vão ter a sua ação sobre os alimentos, né? Então, o pâncreas endócrino, ele é estimulado principalmente pela acetilcolina, né? O ACH, a CCH, que é a colecitinina. Então, esses dois hormônios aí, eles vão atuar sobre as células exócrinas do pâncreas e vai estar a produção das enzimas pancreáticas são essenciais na digestão, principalmente de proteínas e gorduras. Ok? O pâncreas endócrino, né? A gente está falando de quem? Das ilhotas de Langerhans, né? Que são células onde tem uma produção de dois hormônios importantes, que é a insulina e o glucagon, sendo que o pâncreas endócrino ele está em ação secundária aí na pancreatite, sim. Sumiu de novo? Oi? Então, visualiza. Sumiu? Aqui sumiu, professor. Sumiu. Eu estou tentando abrir aqui pelo meu computador. Ai, Manu disse que vai compartilhar. Aí uma aluna vai compartilhar e o professor vai falando para ela passar o slide. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Então,
Já posso? Vê se Posso tá pegando continuar? aí, gente. Sim, Manu, tá aparecendo. O professor tá enxergando, professor? Tô. Pronto, aí o professor vai falando pra ela passar que ela vai passando. Passando aí, mano. Aí. Pode passar o próximo. Pronto. Então, falando aí da fisiologia pancreática, falando do pâncreas exócrino, né? Que tem a produção das enzimas que vão atuar sobre os alimentos, principalmente as gorduras e proteínas. E agora estamos falando sobre o pâncreas endócrino, né? A parte endócrina do pâncreas, que é a parte que vai fazer a produção de dois hormônios aí importantíssimos, um é a insulina e o outro é o glucagon. Lembrando que os estímulos para a produção desses hormônios aí, ou seja, o estímulo para o pâncreas endócrino depende também da acetilcolina, né, que é a mesma que atua lá no pâncreas exócrino. E essa acetilcolina, ela libera as terminações vagais parasimpáticas, e a colecistoquinina e a própria mucosa do adenal e jejunal também já são estímulos para a produção da insulina e do glucagon. Tem outras enzimas aí, como secretina, mucosa do adenal e jejunal, e também a própria presença de alimentos ácidos a esse nível, né, no intestino proximal, que seria o duodeno, já estimula a produção pancreática, né, tanto do pâncreas endócrino quanto do pâncreas exócrino. Próximo, Manu. Então, a pancreatite aguda, ela pode ser classificada... as pancreatites podem ser classificadas em pancreatite aguda e pancreatite crônica. A definição, né, do que seria uma pancreatite aguda. Então, seria o quê? Um processo inflamatório do pâncreas, pode envolver o tecido peripancreático ou até mesmo órgãos à distância. Possui inúmeras etiologias e manifesta-se com dor abdominal, elevação das enzimas pancreáticas a nível sanguíneo e também a nível urinário. E quando essa elevação das enzimas ultrapassa 3 vezes o seu valor normal, o seu valor basal. Aí está uma classificação da pancreatite aguda, lembrando que a gente adotou aí a última classificação, que foi de Atlanta, na Geórgia, num congresso lá nos Estados Unidos, em que ficou definido aí a pancreatite aguda de duas formas, a aguda leve e a aguda grave. Então, a leve seria uma pancreatite de comprometimento apenas inicial da glândula, pancreatite aguda grave, quando esse comprometimento já paria a existir a necrose tecidual. Em termos de incidência, eu falo de incidência e classificação. A incidência da pancreatite aguda é de cada 100 mil habitantes, são dados americanos. Né? E a mortalidade da pancreatite aguda gira em torno de 5% em geral. Grave, né? Não só com necrose, mas também na hora da necrose, né? Necrose infectada, a mortalidade atinge até 30%. Da etiologia, a etiologia no mundo ocidental, onde a causa é a migração de cálculos da vesícula biliar. A migração da vesícula para a biliar principal e da biliar principal ao nível da papila do renal. E essa obstrução, dependendo do tempo de obstrução biliar pelo cálculo, pode levar ao surgimento da pancreatite aguda,
no nosso meio, ela é muito mais comum, ou seja, pancreatite aguda de origem biliar. Né? Eu falei mundo ocidental. Lá no Oriente muda um pouquinho, a causa mais comum da pancreatite aguda lá é o cálculo, não é o cálculo. Nosso meio, a causa mais comum é o cálculo biliar. Então, na pancreatite aguda leve, né, é uma pancreatite aguda que vai haver apenas o comprometimento da glândula de forma superficial, né? Ela está restrita ao páreo pancreático e esse processo inflamatório promete ele do ponto de vista patológico, vai ocorrer apenas o que? Edema, né? Um processo inflamatório com edema das células pancreáticas, né? E vai estar esse processo na pancreatite aguda leve, ele é restrito ao pâncreas e geralmente tem uma evolução favorável. Né? Do ponto de vista de tratamento da pancreatite aguda leve, esse tratamento é feito a nível hospitalar, quando se tem um diagnóstico, você tem que internar o paciente, esse paciente fica em enfermaria, tá certo? E o tratamento é feito a nível de enfermaria e, geralmente, a evolução é favorável. Né? Ele é caracterizado, do ponto de vista anatopatológico, como um infiltrado do intestino, um edema, né? E a 80% a 90%, e uma mortalidade inferior a 2%. Fica até difícil dizer, professor, como é que vai fazer diagnóstico se você tem enzimas normais e TC normais? Ou seja, é comum, isso é uma coisa rara, você encontrar uma pancreatite aguda, mesmo na forma leve, sem alteração das enzimas pancreáticas e com tomografia normal. Mas o diagnóstico vai ser apenas clínico, né? Vai ser um diagnóstico clínico. A pancreatite grave, ela, além de acometer a glândula, ela comete um comprometimento sistêmico. Então, doença sistêmica pode, em nível, evoluir com falência de múltiplos órgãos. Né? No diagnóstico grave, é importante a gente saber que o tratamento ele tem que envolver disciplinas. Né? Então, o tratamento multidisciplinar. Né? E aí você tem que um envolvimento e também sistêmico, ou seja, afetar órgãos distintos do pâncreas. Né? A incidência dessa grave em torno aí de 10 a 20%. E do ponto de vista de mortalidade, ela chega a 30% de mortalidade, quando a necrose é infectada. Se for só um quadro de necrose sem infecção, essa mortalidade chega a 10% e pode atingir 30% se essa mesma passar a ter. Então, do ponto de vista anatológico, eu vou falar isso também. A pancreatite aguda leve inicial é um comprometimento apenas da glândula, vai ser caracterizado do ponto de vista histopatológico como um infiltrado inflamatório com a presença de polimorfos. Né? A pancreatite aguda grave, quando você fala, tem que dizer o quê? Né? Então, você tem, do ponto de vista histopatológico, a necrose, a presença de hemorragia, com infiltrado inflamatório do pâncreas, e tecidos peripancreáticos, que é o ultrapassa o limite da própria glândula. Próximo. Então, por essa classificação aí de Atlanta, a evolução da pancreatite aguda pode ser de forma, né? Então, vamos lá. Apenas cursar coleção aguda de fluido, né?
No interior, o pâncreas em torno de 30% com a absorção. Pancreático, já estamos falando de pancreatite aguda, né? Essa necrose pode estar estéril ou infectada. Se a necrose estiver infectada, obviamente, a mortalidade pode atingir até 30%. Essa necrose é o quê? Necrose gordurosa daqueles tecidos que envolvem o pâncreas, tecido peripancreático. No de evolução da pancreatite aguda seria a forma do né? Que seria do meio de uma coleção fluida, delimitada, posteriormente paredes. E essas paredes vão se tornando cada vez mais extensas de acordo com o tempo de evolução da creatina. Então, tem um tecido agudo, né? Coleções especiais, e o próprio também com creatina aguda. Próximo. Além do pseudocismo, o pâncreas também pode formar o que a gente chama de abscesso pancreático. Ou seja, aquela necrose que inicialmente a seca, né, não bactéria infectada, ela passa infectada e poderá ser delimitada por uma cápsula, então um abscesso. Esse abscesso pancreático ocorre aí no curso da pancreatite aguda de 4 a 6 semanas. Né? O prognóstico do abscesso pancreático, mortalidade inferior à necrose infectada. Né? Aquele processo difuso de inflamação e necrose pancreática. Aí foi essas imagens que vocês vendo aí, foram as imagens iniciando a localização anatômica, né, do pâncreas. Então, é um órgão retroperitoneal, retrogástrico, e que tem uma relação anatômica importante com o duodeno e as vias biliares principais, né? Como nós estamos falando de pancreatite aguda, a gente não vai falar aí, por exemplo, da artéria e veia mesentérica, que a gente vê aí nesse segundo slide embaixo, veia e artéria, mostrando também a intimidade que esses vasos têm com o pâncreas, né? Aí a gente, quando falar em veia e artéria mesentérica, a gente está falando de outra doença pancreática, que seria o câncer de pâncreas. Aí sim vai ter uma importância muito grande essa relação anatômica com esses grandes vasos aí, artéria e veia mesentérica superior. No caso aqui, a pancreatite aguda, então a gente vai falar da relação que tem com o duodeno, né, e com as vias biliares principais ou vias biliares hepáticas. Aí nesse slide a gente está vendo um cálculo, né, que migra, do lado direito aí a gente está vendo um cálculo que migra da vesícula e pode parar em qualquer desses segmentos aí, né? Lembrando que a pancreatite aguda só vai ocorrer se o cálculo impactar a unila com interrupção de quê? Do fluxo da secreção pancreática, né? Pelo ducto Wissing, vai ser obstruído e aí então a gente vai ter a ocorrência da pancreatite aguda. Então, falando aqui agora das causas, né, da etiologia, próximo. Vou passar o próximo. Isso. Então, da etiologia, a gente tem as causas obstrutivas, né, onde aí está em destaque a coletopolitíase, vem em primeiro lugar. Então, das causas obstrutivas, a mais comum causa do pancreatite aguda é em decorrência da migração de cálculos da vesícula biliar, que pode ser chamada também de pancreatite aguda biliar. De origem biliar, pancreatite aguda biliar. Também por tumores pancreáticos ou da região periamplar, né?
por malformação anatômica, como pâncreas liso. Outra malformação seria a cele, né, de vertículo, região pular. E também seria a tensão, subida do Ascaris é mais raro acontecer. Também pancreas pode citar principalmente no mundo, né, medicamentos, né, como o escorpião, né, e drogas comuns, como corticoides, metronidazol, silazina, aguda. Então, a teologia formal instrutivo pode ter de roupa do que pode pintar daquele era tido como o também com a presença de segurança e acabar por traumatização, né? O caso do estômago, de uma série também com e torno uma coreografia claro né, eu que a e aí calcificação plasmáticos de cálcio, pancreatite aguda com causa metabólica. Por infecções gaseitas, eu já tinha comentado a possibilidade das lumbricoides ascender a via biliar, subir, né, na via biliar, e também vírus e bactérias. No caso dos vírus, o principal é o vírus da cachumba, né? O mesmo que dá aquela parotidite, né? E pode dar uma orquite, pode também levar a uma pancreatite, né? E as bactérias, vocês estão vendo alguns nomes aí, como micoplasma, de jejum, micobactéria tuberculose, pode também causa de pancreatite.
de etiologia infecciosa. Existem também as pancreatites de origem vasculares, né? Seja por isquemia, né? Que aí vai ser um quadro de hipoperfusão ou mesmo de embolia. As vasculites, no caso das doenças como lúpus, né? Poliarteria, hipertensão maligna. E também a etiologia chamada miscelânea, em que você pode ter uma úlcera péptica levando a um quadro de pancreatite aguda, né? Uma úlcera gástrica, por exemplo, a gente viu ali a relação anatômica do pâncreas com o estômago. Uma úlcera gástrica de parede posterior, né, pode terebrar, ou seja, penetrar em direção ao pâncreas e pode levar a uma pancreatite aguda. Doença de Crohn, síndrome de Rey, fibrose cística e hipotermia, né? São causas aí de miscelânea de pancreatite aguda como causas. Próximo. Resumindo tudo isso aí que eu falei, esse slide aí fecha bem tudo. Então, a principal etiologia seria a litíase, a presença de cálculos. Depois, a etiologia alcoólica, as causas idiopáticas, né, com 10%. Litíase, 45%, álcool, 35%, idiopáticas, 10%, miscelânea, 10%. E na infância, o trauma é a causa mais comum depois da obstrução por ascaris. Próximo. Então, vamos à patogênese, né? A fisiopatogênese. Como é que ocorre a pancreatite aguda, né? Então, como eu disse, a principal parte do pâncreas é o pâncreas exócrino, né? Aquele pâncreas produtor das enzimas que vão atuar sobre gorduras e proteínas a nível do duodeno. Então, para ocorrer a pancreatite aguda, vai haver o quê? Uma ativação dessas enzimas no interior da própria glândula, né? Então, essas enzimas elas saem do pâncreas, elas são tamponadas, né? Ou seja, elas estão bloqueadas a sua ação, né? Presa nesses grânulos desimogêneos, né? Que chama grânulos desimogêneos. As enzimas estão ali estáveis, ou seja, elas não estão ativadas. Elas vão ser ativadas quando chegar aonde? Lá no duodeno, né? No caso da pancreatite aguda, essas enzimas vão ser ativadas dentro do próprio parênquima pancreático. É aí que vai acontecer, então, a pancreatite, né? Então, a ativação, principalmente aí da fosfolipase, da quimiotripsina, da própria tripsina dentro do pâncreas, vai levar ao quadro de pancreatite aguda, né? Vai levar ao quadro de pancreatite aguda. Aqui tem a quantidade de tripsina é proporcional à sua gravidade, porém é uma medida muito difícil. Laboratorialmente é muito difícil quantificar a tripsina, né? Se pudesse, seria muito bom, mas não dá. Próximo. Então, vamos ao quadro da pancreatite aguda, né? O sinal mais importante da pancreatite aguda, que está entre as piores dores que o indivíduo pode sentir, né? Eu vou citar 3 dores aqui para ficar na memória de vocês. Seria a dor da úlcera perfurada, da pancreatite aguda, né? E vou botar uma quarta no circuito aí, que quem me dizer se é ou não, é a cólica renal, tá certo? Então, essas 4 dores aí são os mais, assim, de dores, né, que você vê o indivíduo realmente sofrendo muito, né, por conta da intensidade da dor. Então, a dor... Oi. Essa dor intensa é tanto para os quadros leves e para os graves? Não. Obviamente, a dor vai estar presente em quase todos os quadros de pancreatite aguda, seja leve ou grave, mas é óbvio que se você tiver necrose, né, no caso da pancreatite aguda grave, você vai ter um quadro álgico muito mais importante, tá certo? A dor na pancreatite aguda leve, ela existe, a localização também é muito semelhante à da pancreatite, mas a intensidade, ok?
Então, a dor abdominal é o principal sintoma, né? Onde é essa dor, professor? Localizada em abdômen superior, tá certo? Ela começa ali a nível do epigastro e se estende para os flancos, né? Geralmente dita como dor em barra, né? Dor em barra. Uma dor de forte intensidade, em barra. E aí vem os sintomas acompanhando o quadro de náuseas, vômitos, distensão abdominal, pode ocorrer febre, prostração, o ilho paralítico, que é a parada do funcionamento do intestino, né? E também ocorrer aí, por exemplo, derrame pleural, note bem aí, ó, à esquerda, tá certo? Derrame pleural à esquerda e ascite. E dependendo da gravidade da pancreatite aguda, a gente pode ter aí o sinal de Grey-Tanner e também sinal de Cullen, né? Então, quando você tem dois sinais aí, que está dizendo que é o Cullen, seria manchas escurecidas, né, que mostram ao redor da cicatriz umbilical, e o sinal de Grey-Tanner, que são manchas equimóticas em flancos, né? Então, o que é que isso quer dizer quando a gente encontra um paciente com sinal de Grey-Tanner ou sinal de Cullen? Quer dizer que é uma pancreatite aguda grave, né? Em que está havendo o quê? Necrose e hemorragia. Essas manchas são consequência da hemorragia. E por que vem aí de flanco ou até mesmo a região periumbilical? Porque vem pelo reto peritônio, tá certo? Vem pelo reto peritônio. Vai dissecando o reto peritônio, infiltrando, né, com essa hemorragia, com necrose, e aí você tem esses dois sinais. Manifestações clínicas aí de gravidade, né, na pancreatite aguda, você tem o quê? Queda da pressão arterial, diminuição do volume urinário, podendo chegar a oligúria ou oligoanúria, taquipneia, hemorragia gastrointestinal também. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal, da manifestação clínica? Então, vamos lá. Critérios de gravidade clínica, né, na pancreatite aguda. Então, vamos lá. Em relação à idade, indivíduos acima de 55 anos, né? Presença de comorbidades, ou seja, doenças associadas, né? Hipertensão, diabetes, né? Pode ter outras doenças, né, inflamatórias que o paciente tenha, também vai, doenças pulmonares, doenças hepáticas, né? Esses indivíduos vão ter um critério de gravidade maior se tiver essas comorbidades aí. A obesidade está aí também como uma comorbidade colocada em separado, né? A obesidade, o indivíduo obeso com pancreatite aguda, ele tem um índice de mortalidade muito maior, tá certo? Muito maior. E outro critério de gravidade é a insuficiência ou deficiência de outros órgãos por conta da pancreatite aguda, né? Seja por conta da hipotensão e do choque, né? Que aí vai levar o quê? A uma hipoperfusão, né? Uma hipoperfusão, levando a acidose metabólica, né? Pode cursar com insuficiência respiratória, não só pelo quadro metabólico, mas também, como eu disse a vocês ali, pela presença do derrame pleural, principalmente à esquerda, né? Insuficiência renal pelo choque, pela hipotensão, né? Pela desidratação, que vai ser muito importante nesses indivíduos, né? Porque a perda de líquido para o terceiro espaço é muito grande, e pode também cursar com hemorragia digestiva, né? Hemorragia digestiva. Então, no tratamento, nós vamos ver aí, esses indivíduos têm que ter proteção gástrica para evitar sangramentos. E outro sinal de gravidade aí é a presença daqueles dois sinais, sinal de Cullen, né, que são as equimoses periumbilicais, e o sinal de Grey-Tanner, que é equimoses em flancos, né, a presença das manchas escuras em flancos. Como é que a gente faz o diagnóstico da pancreatite aguda?
né? Importantíssimo a gente colher a história clínica do paciente, a história da doença atual, né? Então, você vai ver na história clínica do paciente se ele é, por exemplo, portador, né, conhecido de colelitíase, né? Ele já sabia colelitíase. Eu tenho cálculo da vesícula, né? Ou, no caso aí, na etiologia alcoólica, você vai pegar um indivíduo que vai contar a história de que houve uma libação alcoólica anterior ao quadro de dor abdominal, de vômito, aquele quadro da pancreatite, do quadro clínico, né? Então, importante colher a história clínica do paciente e não esquecer de fazer essa indagação em relação ao abuso de bebida alcoólica ou se ele já tinha conhecimento pregresso, né, diagnóstico antigo de colelitíase, cálculo da vesícula biliar. Isso vai ajudar a nortear no diagnóstico, né? Do ponto de vista diagnóstico laboratorial, a gente tem de grande importância a dosagem das enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, em especial a dosagem da amilase e da lipase. Lembrando que a gente valoriza a amilase quando ela está 3 acima do seu valor basal, né? A lipase ela é mais específica do que, né? Mas é muito mais específica do que a amilase, a lipase. Nós vamos também colher um hemograma, né? No hemograma a gente vai avaliar se tem anemia, se não tem anemia, se tem leucocitose ou não tem leucocitose. Isso tudo vai orientar para a gente fazer e saber também um pouco da gravidade da pancreatite, né? Uma leucocitose, uma pancreatite aguda, já com leucograma acima de 20 mil leucócitos, já demonstra uma gravidade maior dessa pancreatite aguda, né? No laboratório, a gente também dosa as bilirrubinas, né? Bilirrubinas total e frações. Se for uma pancreatite aguda de origem biliar, essas bilirrubinas podem estar o quê? Alteradas, né? Elevadas, em especial a bilirrubina direta, né? Vai estar elevada. Lembrar também do laboratório da dosagem do cálcio, né? O cálcio também ele vai como fator prognóstico, né? Fator prognóstico de gravidade, né? Na pancreatite aguda. Uma queda do cálcio durante o curso da pancreatite aguda, uma hipocalcemia, né? Pode significar uma pancreatite muito grave. Dosagem da glicemia, né? Eu disse para vocês aqui que o órgão, a parte pancreática mais comprometida é a parte exócrina do pâncreas, né? Mas um comprometimento da glândula, né? Passa a atingir o todo, né? Então, a parte endócrina também pode ser comprometida por conta desse processo inflamatório difuso, né? Então, pode cursar com o quê? Com hiper, né? Então, você vai ter uma hiperglicemia aí nesses pacientes aí, por conta de quê? Da diminuição da produção, principalmente da insulina, né? Então, você vai ter hiperglicemia. E outras enzimas pancreáticas, como enzimas hepáticas, como TGO e TGP, DHL, podem estar alteradas, né? No diagnóstico por imagem, a gente pode fazer radiografia simples do abdômen, né? Que seria a rotina X de abdômen pé, AP em pé e deitado, né? Radiografia simples do tórax, a gente está buscando visualizar, aí, por exemplo, um derrame pleural à esquerda. Ultrassom de abdômen, no caso da pancreatite aguda, a contribuição é muito pequena, né? Muito pequena, porque a gente vai ter o quê? Um órgão que é retroperitoneal e em um abdômen que, às vezes, tem distensão, né? Presença de grande quantidade de gás, o ilho paralítico, né? Que a gente chamou. Então, o ultrassom para diagnóstico de pancreatite aguda mesmo não é muito bom. Mas qual é a contribuição do ultrassom aí, professor? Ele vai mostrar o quê? A vesícula biliar. Então, se o ultrassom mostrar cálculos em vesícula biliar, eu já posso estar fazendo o meu raciocínio de pancreatite aguda de origem biliar. E aí eu começo do fraudenólogo, eu já começo a pensar na terapêutica, né? Seria a papilose retirada de cálculo
inflamatório do pâncreas. Outros exames aí, a ressonância magnética do abdômen e também a CBRE. Eu não falei aí, mas CT de abdômen. Do ponto de vista de imagem, o principal exame para diagnóstico da pancreatite aguda é a tomografia de abdômen. Ok? Próximo. Então, quais são as alterações radiológicas, né, de raio-x simples, né, que a gente pode visualizar, de abdômen, que a gente pode visualizar no indivíduo com a pancreatite aguda? Então, do ponto de vista de tórax, a gente pode encontrar o quê? O derrame pleural, principalmente à esquerda, atelectasias basais pela distensão abdominal. No raio-x de abdômen, a gente pode ter ilho segmentar, gastroparesia, que é uma bolha gástrica grande lá presente, né? Amputação do colo transverso, apagamento do psoas, aumento do espaço gastrocólico, distorção da grande curvatura gástrica, aumento do espaço retrogástrico. Tem coisa aí que só o radiologista vê, viu? Eu estou comentando aqui didaticamente para vocês, mas tem coisa que só o olho do radiologista vê. Rebaixamento do ângulo de traço, calcificação na topografia do pâncreas e sinal da almofada, que seria uma pressão de uma compressão gástrica pelo pâncreas. Próximo. Aí, só para frisar um pouquinho a importância do exame laboratorial em relação à lipase, tá certo? Então, a DNA ela demora mais para se elevar, porém, ela se mantém elevada por mais tempo do que a amilase. E ela é mais sensível, né? Ela é mais específica, né, para o diagnóstico, se encontrar uma lipase elevada. E pode também dosar a amilase a nível sanguíneo, amilase, né, a nível sanguíneo e a nível urinário. Pode clicar aí novamente, deixa eu ver aqui. Sim, eu queria falar do PCR, né? PCR, proteína C reativa. Valores acima de 100 miligramas por litro pode indicar pancreatite necrosante, com presença de necrose. PCR acima de 100. Né? O normal é em torno de 6. Nós estamos falando de PCR acima de 100. Lembrar da importância da dosagem do cálcio sérico e da glicemia, né? Tanto para o prognóstico como para o diagnóstico também de gravidade da pancreatite aguda. Dosagem das bilirrubinas, que eu falei, né? Elas podem estar elevadas, em especial a bilirrubina direta, né? E se for um aumento muito importante dessas bilirrubinas, a gente pode estar com um quadro, além da pancreatite, de uma coledocolitíase ou de uma obstrução biliar por cal. Deixa eu ver aqui onde é que você está. Diagnóstico laboratorial. Pode passar. Aí no diagnóstico por imagem, eu já falei do raio-x simples, já falei do raio-x de abdômen. A gente pode passar isso aí. E vamos para a tomografia. Tomografia de abdômen. Então, a tomografia computadorizada com injeção de contraste em bolos, né? Em bolos, que seria o chamado de CT dinâmico, né? Tomografia dinâmica, tem se mostrado o melhor exame na avaliação da severidade da pancreatite aguda, né? Então, a tomografia deve ser sempre solicitada quando há dúvida diagnóstica, quando a pancreatite severa, né? Nos critérios de Hanson 3 ou Apache 8, e naqueles indivíduos em que você institui o tratamento, porém não tem melhora clínica. Ou seja, na ausência de melhora clínica, também está indicado a realização da tomografia. Próximo. Aí a gente está vendo os critérios, né, de gravidade na tomografia do abdômen. Então, uma morfologia normal do pâncreas seria pancreatite clínica com pâncreas normal na tomografia, seria uma evolução boa, né, excelente.
seria o grau A, e o grau B, você tem na tomografia um aumento focal ou difuso, né, do pâncreas. Você tem também a evolução boa. No grau C, você tem inflamação peripancreática, aí já ultrapassou os limites da própria glândula. Então, você vai ter aí, no caso, uma pancreatite aguda grave, né, porém sem grandes comprometimentos peripancreáticos, né? Aí você tem raramente essa evolução é fatal. A presença de coleção líquida é sinal de gravidade, né? Se for uma coleção única, mortalidade aí que seria o grau D, né, na gravidade pela tomografia. Grau D, coleção líquida única, mortalidade de 15%. E 2 ou mais coleções, seria o grau E, a mortalidade superior a 15%. Próximo. Aí a gente tem imagens aí comparando a anatomia com a tomografia, né? A visão anatômica aí de um atlas com a tomografia. E a gente visualiza aí o pâncreas, né? Está bem visualizado aí. Próximo. O que é que você vai ter na tomografia quando você vai olhar para o pâncreas, né? Então, você pode ter um aumento pancreático, né? Esse aumento pode ser um aumento difuso, né? E aí você vai ter essas alterações inflamatórias, pode ter, né, alterações inflamatórias peripancreáticas, e na tomografia a gente pode, além de ver o aumento da glândula, né, a gente pode ver também o líquido, né, coletado, principalmente no espaço pararenal anterior, né, periesplênico ou intraperitoneal, né? E quando você faz essa tomografia com contraste, é óbvio, aí você vai ter uma realce maior, né, da glândula, e pode aí você visualizar necrose pancreática, né? E essa necrose você vai estadiar aí o percentual de acometimento do parênquima pancreático pela tomografia, né? Um comprometimento que pode ser de 10%, 20%, 30%, 50% da glândula, né, de acordo com esse índice aí que vai ser avaliado na tomografia. Na tomografia, não está aí no slide de vocês, mas seria a classificação pelo índice morfológico de Baltazar. Depois vocês procurem aí, tá certo? A classificação tomográfica, né, baseado no índice morfológico de Baltazar na pancreatite aguda. Tá certo? Eu estou citando aqui para vocês, mas anote aí para vocês pesquisarem depois. Tá certo? Então, só pela tomografia, ele vai graduar também a pancreatite em A, B, C, D ou E, né? A pancreatite aguda com graduação A seria um pâncreas normal, aí a pontuação de gravidade é 0. A graduação B da pancreatite aguda teria um aumento focal ou difuso do pâncreas com a pontuação 1. A graduação C de pancreatite na tomografia seria alterações pancreáticas associadas à inflamação peripancreática, graduação 2. E a graduação D seria uma coleção líquida única, né? Ou seja, em uma única localização. Teria pontuação 3. E a presença de 2 ou mais coleções, com presença ou não de gás dentro dessas coleções, essas coleções seriam adjacentes ao pâncreas, aí seria a graduação E, né, do índice morfológico de Baltazar, e a pontuação seria 4. E aí você tem um índice de gravidade bem maior. O resumo desse índice morfológico de Baltazar pela tomografia seria o seguinte: a ausência de necrose, pontuação 0, menos de 30% de necrose, pontuação 2, de 30% a 50% de necrose, 4, e mais de 50% de necrose seria a pontuação 6. Então, vamos lá. A evolução da pancreatite, ela pode evoluir com complicações, né? As principais complicações da pancreatite aguda é a formação do abscesso, né?
um abscesso peripancreático, a formação de um pseudocisto, né, que vai ser uma evolução mais tardia, né, e também, de forma bem mais dramática, né, a pancreatite aguda grave pode complicar com o hemoperitônio, né, seja por ruptura da artéria esplênica ou pancreática, ou até mesmo por trombose da veia esplênica, cursar com um hemoperitônio. Próximo. Aqui, a nível didático, eu coloquei os critérios de Glasgow, né? Para a classificação da gravidade, né? Da pancreatite aguda. Então, a gente tem leucócito acima de 15.000, glicemia acima de 180, um BUM acima de 96, na gasometria PO2 menor que 60, cálcio menor que 8 miligramas por cento, albumina menor que 3,2, DHL acima de 600 e TGO acima de 100. Aí seriam os critérios de Glasgow, né, baseado nos exames laboratoriais para classificação da gravidade. Próximo. Os critérios, apesar de ser bastante antigo, o critério de gravidade de Hanson, ou Hanson, ainda é bastante utilizado. Então, ele tem que ser avaliado na admissão do paciente, né? E depois você torna reavaliado. Você tem a avaliação inicial na admissão, e aí você tem os critérios na admissão para fazer a gravidade, né? Seria a idade acima de 55 anos, né? A contagem de leucócitos acima de 16.000 na admissão, a glicemia maior que 200, LDH sérico maior que 350 e o TGO acima de 250. A segunda avaliação dos critérios de Hanson seria nas primeiras 48 horas. Então, você tem na admissão e na sequência das primeiras 48 horas. Então, você tem uma queda de hematócrito maior que 10%, né? Elevação de ureia acima de 4 miligramas, cálcio sérico abaixo de 8, PO2 arterial menor que 60, o déficit de base acima de 4 miliequivalentes por litro. E aí você tem um sequestro de líquido estimado em torno de 6 litros, né? 6 litros de sequestro de líquido. E, ainda segundo os critérios de gravidade de Hanson, a gente pode estabelecer o risco de mortalidade para esse paciente. Então, 0 a 2 critérios presentes, mortalidade de 2%, 3 a 4 critérios presentes, 15%, 5 a 6 critérios presentes, 40%, e 7 a 8 critérios presentes, a mortalidade praticamente chega a 100%. Próximo. Então, diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Diagnóstico diferencial com complicações da doença ulcerosa péptica, que aí vai desde a úlcera perfurada até a úlcera terebrante para o próprio pâncreas, colecistite aguda ou cólica biliar, obstrução intestinal, trombose mesentérica, perfuração de víscera oca, né? Diverticulite, apendicite aguda e até mesmo pneumonia de base e infarto agudo do miocárdio. Aí são os principais diagnósticos diferenciados da pancreatite aguda. Próximo. Tratamento, né? Como é tratar a pancreatite aguda? Então, o tratamento, tanto para a pancreatite aguda grave quanto para a pancreatite aguda leve, inicialmente é tratamento clínico, né? Qualquer que seja a apresentação, grave ou leve. Inicialmente, o tratamento é clínico, é eminentemente clínico. Podemos também lançar a mão durante o tratamento da papilotomia ou esfincterotomia endoscópica, principalmente naqueles quadros em que o cálculo biliar, né, encontra-se impactado, né, na papila.
E também pode ser que durante o curso do tratamento clínico, é por isso que quem faz o tratamento da pancreatite aguda grave é uma equipe multidisciplinar, então o cirurgião vai estar presente, e durante o curso da pancreatite aguda grave pode ser necessário a intervenção cirúrgica. Então o tratamento pode ser clínico, pode ser uma papilotomia endoscópica e também pode ser lançado mão do tratamento cirúrgico. Próximo. O tratamento clínico, como eu disse, o tratamento clínico da pancreatite aguda leve, como eu disse a vocês, é feito a nível de enfermaria. O que é que a gente faz com o paciente depois que a gente fecha o diagnóstico de pancreatite aguda leve? Interna o paciente, coloca ele na enfermaria. Na prescrição desse paciente vai estar prescrito o jejum via oral, né? Por que o jejum? Né? Porque a gente precisa dar repouso a uma glândula que está inflamada. É por isso que a gente vai deixar o paciente de jejum, tá certo? Outras vezes a gente vai deixar de jejum, por quê? Porque o paciente está vomitando. É um paradoxo você deixar a dieta para um paciente que está distendido, que está vomitando, né? Não esquecer de uma reposição hidroeletrolítica adequada, né? Como é que eu sei que a reposição hidroeletrolítica é adequada? Principalmente, meu parâmetro seria o parâmetro urinário. Então, eu tenho um paciente que tem uma diurese boa, clara, bom volume, então ele está bem hidratado. E também a gente não pode esquecer que o que levou o paciente a procurar o serviço de urgência, geralmente, foi a dor. Então, tratar a dor, né? Seja com analgésicos comuns ou até mesmo com narcoanalgésicos, né? No caso aí, eu botei como exemplo a meperidina, que é a dolantina, né? Para poder sedar essa dor, tá certo? Aí, nesse estágio aí do tratamento clínico da forma leve, ninguém falou em antibiótico, mas a gente não pode esquecer aí de fazer o uso do bloqueador de canais de cálcio, né? O inibidor de bomba, né? O inibidor de bomba, que é o uso do omeprazol ou outra substância semelhante para proteção gástrica, tá certo? Próximo. Na pancreatite aguda grave, o tratamento envolve uma equipe multidisciplinar, tá certo? O paciente deve estar internado no ambiente de tratamento intensivo, né? UTI ou CTI. Não podemos esquecer da dor, de tratar a dor. Se o paciente evoluir com hipotensão ou choque, fazer reposição hídrica de forma generosa, né, para evitar que esse choque, que essa hipotensão agrave ainda mais o quadro da pancreatite aguda. Prevenir a hemorragia digestiva, principalmente com o uso dos bloqueadores de bomba, né? Manter o paciente de jejum e, se for necessário, fazer uso de sonda nasogástrica para descompressão, né? Para diminuir a distensão abdominal, para retirada do líquido em estase, que vai estar presente, porque o paciente vai estar em ilho paralítico, né? Com importante distensão de alças. Não esquecer do suporte nutricional, né? Geralmente a via, quando o paciente tem condições, é a via oral enteral, através de sonda nasoenteral, né? E quando não tem condições de alimentação, o tubo digestivo está parado, né, ilho, você tem que fazer o suporte nutricional de forma parenteral, né, alimentação parenteral. Correção de distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos. Então, esse paciente na pancreatite aguda grave, né, que é o que nós estamos vendo aí, esse paciente pode cursar com distúrbios hidroeletrolíticos importantes, em especial do cálcio, com hipocalcemia, né, e sódio, potássio também pode estar associado aí, porque vai ter vômito, vai ter uso de sonda nasogástrica, né. No distúrbio metabólico, a gente não pode esquecer da acidose metabólica, né? Então, a gente está atento a tudo isso para corrigir. Na pancreatite aguda grave, aí sim, a gente já pensa em uso de antibiótico, né? O uso de antibiótico. Um dos parâmetros que a gente vai ter lá, a gente não pode esquecer que a gente tem parâmetro laboratorial,
né, e clínico. Então, a gente tem febre, né, como parâmetro de infecção, e tem também, não só inflamatório, como também infeccioso, e tem também o leucograma, né, na presença de leucocitose. Se a gente vai entrar com antibiótico com a pancreatite aguda grave, em que a gente sabe que está ocorrendo o quê? Necrose, com certeza, o que a gente está sem saber é se essa necrose está infectada ou não, né? E aí, se a gente vai fazer uso de um antibiótico, esse antibiótico tem que ser um antibiótico de amplo espectro de ação, né? Então, com cobertura principalmente para pseudomonas, para Escherichia coli, proteus, né? E tem aqui uma observação aí, que é o uso do octreotide. Octreotide é uma substância que vai diminuir as secreções do tubo digestivo como um todo, né? Tem seu uso ainda controverso na pancreatite aguda. Lembrar também que a antibiótico terapia que a gente vai fazer, a gente não só pensa na necrose que pode estar infectada, como também na translocação bacteriana, que é muito comum ocorrer na pancreatite aguda, nos quadros de obstrução intestinal, que seria um ilho paralítico não obstrutivo, seria um ilho paralítico mais por conta de distúrbios, né, hidroeletrolíticos e processos inflamatórios localizados, mas a gente não pode esquecer de fazer essa cobertura antibiótica. Próximo. A esfincterotomia endoscópica, que seria o tratamento endoscópico da pancreatite aguda, né? Ou seja, tem um cálculo que está impactado, precisa retirar aquele cálculo lá, então eu vou fazer essa papilotomia endoscópica, né? Para fazer a retirada desse cálculo e desobstruir, né, o ducto vísco, né, que está obstruído. O tratamento cirúrgico é um tratamento de exceção, pode passar aí, o próximo. É um tratamento de exceção, em que a gente vai, principalmente, abordar a causa, né, da pancreatite, no caso aí da coledocolitíase, né, e, por último, a gente vai abordar os efeitos. Inicialmente, abordar a causa e depois os efeitos, né. No caso dos efeitos... peraí. A indicação cirúrgica da próxima aí, né, da via endoscópica, né, por obstrução biliar. Então, a primeira escolha é a via endoscópica e a segunda seria a cirurgia tradicional, né, que cada vez mais a gente faz menos, né. Se a gente puder fazer a papilotomia por via endoscópica, é muito melhor para o paciente, sem dúvida. Próximo. Aí mostrando uma abordagem por cirurgia convencional, em que a gente faz aí a retirada do cálculo utilizando pinças especiais dentro da via biliar, tá certo? Do lado esquerdo aí a gente está vendo uma colangiografia em que o cálculo está impactado aí na região distal do colédoco, né? Nesses casos aí, a abordagem direta da via biliar com retirada do cálculo, a gente vai colocar um dreno na via biliar, que é essa imagem do lado direito aí que vocês estão vendo, um drenozinho em T, o dreno QE, dentro da via biliar, do lado direito. Próximo. Conseguiu ir para o próximo? Ou terminou aí? Então, quando a causa da pancreatite aguda é uma causa biliar, seja por microlitíase ou por próprio cálculo que está deslocando da vesícula, né, migrando da vesícula para a via biliar, a gente tem a indicação da colestectomia endoscópica, né? Colestectomia laparoscópica. Tira esse endoscópica daí, viu? Tá errado, é laparoscópica. E aí, nesse caso aí, qual é o melhor momento para fazer a retirada da vesícula, né? A colestectomia? É no próprio internamento. Ou seja, quando o paciente sair do quadro agudo, né, grave da pancreatite, que ele estiver estável, com normalização de enzimas pancreáticas,
aí sim, naquele internamento, você já opera o paciente para retirada da vesícula, tá certo? Já que a causa foi uma pancreatite biliar, né? Então, o melhor momento é no próprio internamento. A colangiografia intraoperatória pode ser feita ou não, né? Se esse paciente fez uma papilotomia antes, né, da colestectomia, não há necessidade de você estar fazendo colangiografia intraoperatória para esse paciente. Se não foi feita, você pode fazer no intraoperatório. Lembrando que existe o uso de contraste que pode agravar ou até mesmo desencadear uma pancreatite pelo uso do contraste. É raro, mas pode acontecer. No tratamento cirúrgico, a gente vai abordar os efeitos, né? Quais são os efeitos? A necrose peripancreática, a presença de coleções, né? A presença de coleções e a indicação cirúrgica normalmente se dá pela evolução ruim do paciente após a instituição do tratamento clínico. Ou seja, você está usando tudo que pode do ponto de vista clínico, né? Antibiótico, hidratação adequada, fazendo correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básico, tudo direitinho, e o paciente continua na evolução desfavorável. É aí que vem o tratamento cirúrgico. Então, é um tratamento de exceção, né? E, geralmente, a indicação vai se basear principalmente em termos de exame, na tomografia computadorizada, que vai mostrar a presença de coleção peripancreática, né? De gás, né? Dentro dessas coleções, e aí você vai abordar cirurgicamente esse paciente, um tratamento convencional, né? Tratamento cirúrgico convencional em que você vai ter uma abordagem direta nos efeitos da pancreatite. Então, é aquele tecido necrótico que está ali em torno do pâncreas, que você vai fazer a retirada. Normalmente, a gente tira com a própria mão, como se fosse uma colher, de o estado tão grande de necrose que está presente aí nesses pacientes, né? Se tiver pus, você vai lavar essa cavidade, vai deixar essa cavidade muito bem drenada, tá certo? Para que esses efeitos aí do quadro da necrose infectada sejam contidos, né? Seja contido os efeitos aí dessa necrose. Próximo. Então, o tratamento cirúrgico é um tratamento de exceção, tá certo? É um tratamento que vai se dar muito mais por conta da má evolução do paciente e da presença na tomografia de coleções e de gás dentro dessas coleções, né? Então, as indicações cirúrgicas normalmente vai se dar por necrose infectada, por um abscesso peripancreático, por um pseudocisto infectado, pela presença do hemoperitônio na hemorragia, ou pela presença de uma peritonite generalizada, né? Indicações próximas, indicações cirúrgicas relativas, seria necrose não infectada, pseudocisto de pâncreas e também a ascite pancreática. Próximo aí, diagnóstico das indicações cirúrgicas, necrose, abscesso, pseudocisto. Geralmente, quem vai dar maior subsídio seria a tomografia para essa intervenção, né? A infecção, ou seja, como é que eu sei que aquela necrose está infectada? Seria punção aspirativa, né? Onde você poderia ver o estado toxêmico e também o estado toxêmico grave do paciente. Então, uma punção aspirativa com gram positivo, né? Visualização de bactérias lá no gram e mais o estado toxêmico do paciente pode levar à indicação da cirurgia. Próximo, aí já é o final. O prognóstico da pancreatite, né? Mortalidade em torno de 10% no geral, sendo que a maioria das mortes da pancreatite se dá na primeira crise, e entre os pacientes com 3 ou mais critérios de Ranson presentes. A insuficiência respiratória e hipocalcemia são indicativos de mau prognóstico, né? A febre persistente e hiperamilasemia por 2 semanas ou mais indicam complicações como abscesso ou pseudocisto. Próximo. Em relação ao óbito, não ocorre pela ativação das proteases pancreáticas ou necrose, mas
pela CIS, né? Pela resposta inflamatória sistêmica, né? Que vai fazer um comprometimento da função de outros órgãos à distância, né? Ok? Vamos dar um tempinho aí, eu já começo a pancreatite crônica, viu? Só um minutinho aí. Tem água ali na frente, já beber uma água. Água aqui. Pessoal, vocês estão aí ainda? Sim, professor. Sim, professor. Pronto, a pancreatite aguda, desculpa, a pancreatite crônica, que a gente vai ver aí, é mais rápida, viu? Uma aula bem mais rápida. Então, o que seria, do ponto de vista de definição, a pancreatite crônica, né? Seria uma doença inflamatória do pâncreas, caracterizada por alterações morfológicas irreversíveis, que clinicamente se expressa por dor ou perda da função da glândula. Então, a gente vai ver aí a classificação de Marcelli, né, em Roma, de 88, 3 tipos de pancreatite crônica, né, a calcificante, obstrutiva e inflamatória. Do ponto de vista da pancreatite calcificante, né, a etiologia principal, né, se dá por conta do consumo abusivo de bebida, abusivo e repetitivo, né, de álcool, né, mais de 90% das causas de pancreatite calcificante. Também tem causa nutricional, hereditária, hipercalcemia, paciente que tem hiperlipoproteinemia e também etiologia idiopática. O álcool é a principal causa, né? Essa pancreatite calcificante, crônica calcificante, ela pode evoluir assintomática ou através de surtos de pancreatite aguda leve, né? Isso ocorre de 1 a 10% dos alcoolistas, né? Dos consumidores regulares de álcool. 17 a 45% das necrópsias dos indivíduos que faziam uso abusivo de álcool, estava presente lá essa pancreatite crônica calcificante, e o tempo de evolução se dá em torno de 6 a 8 anos, né, para evoluir com essa pancreatite crônica calcificante, usando álcool, bebidas alcoólicas de forma rotineira, aí, de 6 a 8 anos. A pancreatite crônica de etiologia obstrutiva pode ser por presença de tumores do pâncreas, tumores da papila do adenal, estenose ductal pós-pancreatite aguda e papilite, né, que é a inflamação da papila, ou uma malformação pancreática, como o pâncreas diviso. Pancreatite crônica inflamatória, ela pode ser de etiologia autoimune ou idiopática. Então, vamos lá. Como é que
se dá a patogênese da pancreatite crônica, né? Então, normalmente, é a mesma história. O suco pancreático, a secreção pancreática do pâncreas exócrino, né, contém carbonato de cálcio em solução através de proteína específica. Na pancreatite crônica, os níveis dessa proteína estariam diminuídos, né, permitindo que o carbonato de cálcio se precipitasse dentro do próprio parênquima pancreático, dos ácidos, né, da glândula pancreática, da exócrina do pâncreas, e essa precipitação desse cálcio iria formando cálculos dentro desses canalículos biliares aí, ok? Então, essa seria a patogênese da pancreatite crônica. Do ponto de vista da clínica, né, a parte dos pacientes evolui de forma assintomática, né? Aqueles que têm surtos de pancreatite aguda leve, né, no curso da pancreatite crônica, evolui com dor abdominal, né? Essas dores são dores repetitivas em períodos que vai aí de meses, né, entre uma crise e outra, né? Mas muitas vezes a pancreatite crônica se expressa por um quadro de quê? De má absorção intestinal, né? Então, você vai se deparar com um indivíduo que tem perda de peso, tá certo? Que, por vezes, ele relata diarreia, e no caso, a diarreia com presença de gordura, chama esteatorreia, né? Ou então, ele vai se apresentar para você com um paciente diabético, né? Portador de diabetes mellitus. E aí, então, é que você vai concluir que ele está com um quadro de pancreatite crônica. Do ponto de vista de achados laboratoriais, né, em relação à amilase naqueles cursos de pancreatite aguda leve, né, que ocorre no portador da pancreatite crônica, você pode ter elevação dessa amilase, né, nunca semelhante a uma pancreatite aguda difusa, né, que aí vai ter a amilase bem mais elevada. Você tem que procurar as provas de função pâncreas exócrina, né, ver como é que está o pâncreas exócrino do paciente, e também o pâncreas endócrino, no caso aí a dosagem de quê? Da glicemia, né? Nos pacientes com diabetes mellitus, né, 75% dos pacientes com pancreatite calcificada leva a diabetes mellitus. E 30% dos pacientes com pancreatite não calcificada pode também evoluir com diabetes mellitus. Outras dosagens que você faz as bilirrubinas, né, fosfatase alcalina, e vai procurar uma situação clínica chamada hiperesplenismo, né? Hiperesplenismo, que é o aumento da função de hemocaterese do baço. E aí esse indivíduo pode cursar com plaquetopenia e leucopenia, né? Plaquetopenia e leucopenia, principalmente essas duas situações aí, até mesmo anemia também, por hiperesplenismo. Voltando aqui um pouquinho no laboratório, volta aí. Laboratório, a gente não pode esquecer que esse paciente, como eu disse aí no início, ele cursa com um quadro de desnutrição, perda ponderal importante, né? Então, a dosagem também da albumina nesses pacientes é muito importante, tá certo? Do ponto de vista laboratorial, a dosagem de gordura fecal também pode ser realizada para fechamento do diagnóstico de pancreatite crônica nesses pacientes, ok? Pode passar. Então, nos estudos de imagem, a gente tem a CPRE, né? Que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, né? Com uma contribuição valiosa, né? Valiosa. Ele vai, além de excluir a neoplasia, pseudocisto, ele pode dar uma imagem, né, de microcalcificações dentro dos canalículos pancreáticos. Pode também lançar mão da ultrassonografia de abdômen, lembrando que o pâncreas é retroperitoneal, nem sempre consegue uma boa visualização da glândula pelo ultrassom,
principalmente pela interposição gasosa, né, de alças, né, intestinais que podem se colocar ali no momento do exame. E também a gente pode, para o diagnóstico da pancreatite crônica, a tomografia, a CT de abdômen, né, a tomografia de abdômen. Quais são as complicações da pancreatite crônica, né? Então, ela pode evoluir com pseudocisto pancreático, obstrução biliar, né? Uma pancreatite crônica que cursa com vários episódios de pancreatite aguda leve, né? Pode levar a um processo de fibrose aí dessa região do pâncreas, né? E pode, como eu disse a vocês, do ponto de vista anatômico, existe uma relação muito importante da via biliar principal com o pâncreas, ou seja, parte do colédoco ele passa por dentro da glândula, né? Tem um segmento de colédoco que é intrapancreático. Então, um processo inflamatório crônico da glândula pode evoluir com uma obstrução biliar, pode evoluir, inclusive, com a compressão extrínseca do adenal, levando a uma obstrução do adenal, né? A outra complicação que eu já disse é a desnutrição, né, proteico-calórica do paciente, uma perda ponderal importante, e do ponto de vista de produção de insulina, o comprometimento do pâncreas endócrino, levando ao diabetes mellitus, né? Lembrar também que os pacientes portadores de pancreatite crônica têm uma incidência maior do que na população em geral para desenvolvimento do câncer de pâncreas, em especial o adenocarcinoma pancreático. Próximo. Como se dá o tratamento da pancreatite crônica, né? Da mesma forma da pancreatite aguda, né? Ele é um tratamento eminentemente clínico, né? Então, o paciente que cursa com malabsorção, por conta da produção deficiente do pâncreas exócrino, né, pelo comprometimento do parênquima pancreático. Então, você vai tratar a malabsorção com o uso oral de enzimas pancreáticas, né? Lembrando que, mesmo melhorando o quadro de nutrição do paciente com fornecimento dessas enzimas, ele pode ainda cursar com dor abdominal, tá certo? Dor recorrente, né? O paciente pode cursar com diabetes mellitus, aí você tem comprometimento também do pâncreas endócrino, e aí você vai tratar o paciente com insulina, né? E em qualquer que seja o tratamento clínico aí que você vai determinar, é importante haver o quê? Uma interrupção do uso de bebidas alcoólicas, né? Só em retirar a bebida alcoólica, né? O uso de bebida alcoólica, às vezes já resolve a dor em cerca de 50% dos casos de pacientes com pancreatite crônica, né? E não é fácil, nós estamos falando aí de um paciente alcoolista, né, ou alcoólatra, então não é fácil só reduzir a ingesta ou eliminar a ingesta de álcool só com um pedido, né? Só pare de beber. A gente sabe que isso aí, na maioria das vezes, não vai funcionar. Então, é necessário um acompanhamento, na maioria das vezes é necessário um acompanhamento psiquiátrico desse paciente, para que a gente consiga ter êxito, né, na interrupção do consumo de bebida alcoólica. Próximo. Tratamento. Então, a gente falou tratamento clínico, né, que é retirar a bebida alcoólica, fornecimento de enzimas pancreáticas por via oral, tratar o diabetes através da insulinoterapia e também tratar a dor do ponto de vista clínico. A gente pode ter o uso de medicamentos para dor, tá certo? Para melhorar o quadro álgico do paciente. Mas, algumas vezes, né, o tratamento clínico da dor não resolve. E aí é onde vem o tratamento cirúrgico, que a principal indicação é alívio da dor do paciente com pancreatite crônica, né? E aí você tem 3 abordagens cirúrgicas para esse paciente. A primeira abordagem, drenagem do ducto pancreático, né? Drenagem do ducto pancreático. A gente viu que a pancreatite crônica se dá, a forma calcificante se dá por deposição, né,
ou por precipitação e formação de cálculos, né? Cálculos dentro dos ácidos das glândulas e no próprio ducto principal, o ducto de Visco, né? Levando a obstruções segmentares ou obstrução completa do ducto por conta da pancreatite crônica, né? Da deposição de cálcio aí. Então, a abordagem da drenagem do ducto pancreático seria a cirurgia de Purcell, que eu vou mostrar aí para frente, acho que tem um slide, ou a esfincteroplastia, né? A esfincteroplastia, a abordagem lá da papila para tirar o esfíncter, né? Diminuir, retirar mesmo a ação do esfíncter e melhorar a drenagem do ducto pancreático. Outra técnica utilizada de tratamento cirúrgico para tratamento da dor pancreática seria a pancreatectomia, né? Retirada de parte do pâncreas. E, por último, a opção técnica aí seria o bloqueio do plexo celíaco, né? Injeção ali no plexo celíaco de uma substância que poderia levar a um bloqueio do plexo celíaco. Acho que eu especifico isso melhor aí na frente. Próximo. Então, a pancreatojejunostomia longitudinal, que é a chamada cirurgia de Westel, né? Ela levaria ao quê? A uma abertura do ducto pancreático, né? Do ducto pancreático, a gente abriria o parênquima pancreático na topografia do ducto, abriria esse ducto e faria uma anastomose com o jejum de forma longitudinal, né? Acompanhando o trajeto do ducto de Visco. A gente abriria ele e faria uma pancreatojejunostomia longitudinal. Com isso, a gente ia melhorar o quê? A drenagem do suco pancreático e, obviamente, iria ocorrer um alívio da dor desse paciente em mais ou menos 80%. A pancreatectomia seria a retirada de segmento do pâncreas para alívio da dor, né? Então, a gente já tem um pâncreas ali que tem deficiência endócrina e exócrina. Então, do ponto de vista da fisiologia, praticamente não iria alterar, porque ele já tem deficiência, né? E você iria, então, obter um alívio da dor em cerca de 90% dos casos com ressecção de pâncreas. E o bloqueio do plexo celíaco seria a injeção, por exemplo, uma alcoolização, né? Injeção de uma substância que iria produzir, né, um bloqueio do plexo celíaco. Esse benefício é duradouro, porém só atinge 30% dos casos que é feito esse bloqueio do plexo celíaco. Próximo. Terminou. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí, queira perguntar alguma coisa? Professor, no caso, o senhor falou que a CPR é causa da pancreatite aguda em até 2% dos casos. Ela pode levar a pancreatite aguda, no caso, por alguma lesão iatrogênica ou Manipulação da papila, tá certo? Pular a papila para poder ter procedimento, né? A catéter que ultrapassa do adenal para poder injetar o contraste. E o seria do próprio contraste, né? Dentro do vício e do pâncreas, essa pancreatite, nessa corrente. Sendo que é a manipulação da papila. Vai usar uma devolução temporária. É raro, é 2%, mas nem pode ocorrer. Entendi, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, tenha um bom dia aí a todos, viu? E até amanhã. Acho que amanhã tem outra aula aí. Tá bom? Bom dia, professor. Obrigada.